Olá pessoal, tudo bem? Estou só esperando a minha convidada, Carol, chegar. Acabou de entrar aí. Deixa eu chamá-la aqui. Só aguardar ela aceitar o convite aí. Oi, Carol. Renata, Tudo bem? tudo bem, graças a Deus contigo. Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tô. Que bom. Carol, bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade que você está me dando de nós trocarmos essa ideia. Algumas pessoas aqui provavelmente não conhecem você, mas eu tive a honra de te conhecer na faculdade, não é? Hoje nós somos colegas de trabalho e você resolveu seguir, depois de formada na advocacia durante alguns anos, seguir o caminho da pedagogia, o que eu achei o máximo, eu achei muito legal, né? Foi muito bacana a sua atitude, o que você fez. E assim, eu sou muito honrado, primeiro por ter a tua amizade, que é uma coisa que eu carrego desde os bancos da faculdade, e de fato você é uma pessoa incrível, e eu estou muito honrado, queria que você soubesse que eu estou muito honrado da primeira live nesse canal que eu estou criando, ser com você. É só para me trazer sorte, só para me trazer contentamento, alegria e esperança de que eu estou no caminho certo. Muito de coração obrigado por você ter aceitado esse convite, viu? Aí eu que te agradeço por tudo, a honra é toda minha, já te falei isso. Quem tem você na vida tem tudo, eu já cansei de te falar. Eu que te agradeço pela Imagina, querido. oportunidade que você está me dando, porque na verdade a oportunidade é minha, de estar entrando nesse mundo. Essa questão da constelação é uma coisa muito nova também para mim, e eu Uhum. estou me aprofundando cada vez mais. E acabou que eu juntei ela com a pedagogia, que eu acabei de me formar também. Então, te agradeço muito por esse espaço. Nada, imagina. Bom, eu acho que a gente podia começar falando um pouco do que é a constelação, né? Explicar um pouquinho o que é a constelação familiar, porque muitas pessoas não entendem exatamente o que é a constelação e de que forma ela pode ajudar e ajuda em muito. Se as pessoas soubessem o tamanho, o benefício que elas têm utilizando a constelação familiar, elas a utilizariam de forma mais constante. Tanto que o próprio Poder Judiciário já está utilizando as constelações familiares como resolução de conflitos na área de família. Fala, Léo, um amigo meu que está aí. Ela está sendo usada no direito de família e assim, de uma forma muito positiva, né? Então, assim, a constelação, é importante que as pessoas saibam que nós nos ligamos às pessoas, de uma forma geral, através do amor. Não é? Independente de amizade, de relacionamento conjugal, o amor ele é o sentimento, é a base para as pessoas, é o que efetivamente permeia a nossa existência. Não é? Quando nós estamos em contato com esse amor profundo, com esse amor verdadeiro, ele transforma, porque o amor ele é transformador. Não é? E aí, através desse amor transformador, nós passamos a ter até uma ideia, uma noção maior de quem somos nós mesmos. Nós passamos a nos conhecermos melhor, a entender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa existência, e de que forma esse amor ele pode nos trazer a força que nós temos e que muitas vezes não damos atenção a ela ou não enxergamos essa força dentro de nós mesmos, né? Então, no desenvolvimento das constelações, nós temos a chance de justamente entrar em contato com esse amor profundo, com esse amor real, porque ele é um amor real, ele é imperfeito, Carol, mas ele é poderoso demais. Eu acho que isso é o mais importante. Não é você saber a fórmula certa de amar, até porque o amor ele é um sentimento natural. Então, não existe uma fórmula exata para você amar. O mais importante é você saber que, através do amor, você cura infinitas coisas na sua vida.
Não é? Então a gente está falando de um amor profundo, de um amor verdadeiro, de um amor que perdoa, que compreende, que acolhe, que abraça, que dá colo, entendeu? É um amor muito maior do que aquele amor que a gente acha que tem, às vezes, por uma pessoa ou por alguma coisa. Não é? Então, a constelação familiar ela foi criada pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, que é um alemão, e ele observou que dentro desse amor existem ali leis universais. E ele identificou 3 leis universais que são extremamente importantes quando nós falamos de constelação familiar. É a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Essas leis, o mais importante de nós sabermos é que essas leis, a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento, quando nós tratamos de ordem do amor, todas elas coexistem. Uma não é maior ou melhor que a outra, ou uma tem mais eficaz do que a outra, não existe isso. Todas elas são de igual importância. E qualquer desequilíbrio em qualquer uma delas gera uma sensação de exclusão daquele sistema familiar. E é isso que nós temos que prestar atenção, porque, de fato, todas elas têm que ser respeitadas. Não é? E as ordens, as leis do amor, como Bert Hellinger chama, como eu já disse, elas são naturais. Elas vão acontecer na vida da gente, independente de você querer ou não. Independente de um aviso prévio ou de vontade. Ah, não quero que esse amor... Não. É natural do ser humano. Se ele vai querer exercitar aquele sentimento ou não, isso é um outro questionamento. Mas essas leis existem. A primeira lei que o Bert Hellinger fala é a lei do pertencimento, ou seja, todos têm um igual direito de pertencer. E quando nós falamos em pertencimento, ela garante que todas as pessoas, independente de uma atitude condenável que elas tenham tido dentro daquele núcleo familiar ou na sua vida, que elas continuam com aquele direito de pertencer àquele sistema. E isso não pode ser tirado dela, goste a pessoa ou não. A lei do pertencimento, ela diz que todos fazem parte de um sistema familiar. E todas essas pessoas jamais poderão ser excluídas dele ou simplesmente deixar de pertencer. Não é? O Bert Hellinger fala que quando há exclusão de uma família, acaba criando um efeito paralelo. Usando as palavras dele, ele diz que ocorre, nesses casos, uma repetição não intencional do mesmo comportamento reprovável. O que isso quer dizer? Que em várias gerações seguintes, filhos, netos, bisnetos, ou ainda nas relações entre irmãos, entre casais, isso de alguma forma vai se repetir. Não é? E isso é muito interessante quando nós observamos que existe mesmo o repetir padrão. Não é? É impressionante quando a gente se depara com uma repetição de padrão. E é isso que o sistema familiar ele trata. E quando isso acontece, esse desligamento, essa pessoa ela tem que ser incluída novamente naquele sistema familiar. Não é? E é justamente essa reinserção, essa reinclusão dela no sistema familiar que faz com que esse equilíbrio, com que esse pertencimento retome a ela. Não é? A segunda lei é a lei do equilíbrio, que ele fala que o equilíbrio é entre o dar e o receber. Esse equilíbrio entre o dar e receber também é extremamente importante, porque, segundo Bert Hellinger, entre pais, filhos e casais, existe uma ordem natural desse processo de dar e receber. Não é? Essa ordem ela recebe uma hierarquia etária, ou seja, isso vem do mais antigo para os mais jovens. Ou seja, os pais eles dão amor e carinho aos seus filhos. Essa é a ordem natural. E muitas famílias passam por sérios problemas justamente porque quebram essa ordem. Ou invertem essa ordem do processo do dar e receber. Né? E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso, porque uma pessoa pode sempre dar muito sentimento e a outra só receber esse sentimento. Não é? E isso automaticamente vai causar um desequilíbrio, porque não é o fato de que existe uma ordem que os pais dão amor aos filhos que não possa ser invertido. Muito pelo contrário. Essa inversão ela tem que acontecer. Nós temos dentro do direito, e você como operadora do direito, você é advogada, você sabe disso, nós temos leis
Nós temos a própria Constituição Federal que diz que todos são iguais perante a lei. Então, aquela obrigação que os pais têm de sustentar e de alimentar os filhos, isso também tem a mão de volta. Não é? É uma via de mão dupla. Também tem a obrigatoriedade dos filhos darem essa assistência aos pais. Então, quando se fala do dar e receber, nós estamos falando de um desequilíbrio que, quando ocorre ruptura, é quando a pessoa que só recebe age de 3 formas que ele fala diferente. Primeiro, aquele que é grato pelo muito que recebeu. Quem é grato pelo muito que recebeu, ele com certeza já está devolvendo aquele amor em forma de gratidão. E não tem coisa mais bonita, mais natural que usar um sentimento para retribuir o outro. Quando você usa amor para dar a retribuição à gratidão. Não é? A outra é tentar diminuir e atacar aquela pessoa que deu muito. Isso acontece muito a ponto de uma das partes se sentir tão inferior quanto a outra. Porque eu dei tanto amor para aquela pessoa e ela não me dá nada de volta. Porque, veja bem, eu não estou falando de uma obrigatoriedade. Ah, eu amo você, você é obrigada a me amar. Mas o amor, ele é um sentimento natural. Ele surge entre pessoas que têm afinidade. Então é natural que você dê amor e queira receber esse amor. Não é? E a terceira forma que o Bert Hellinger fala é deixar a pessoa que muito deu abandonando, saindo daquela relação. E aí nós temos várias formas. É muito triste, Carol, para nós, operadores do direito, saber que nós temos que ter uma lei que obrigue a pessoa a cuidar da pessoa idosa. Né? É muito triste você ter que ter uma lei física criada pelo homem, uma lei que não é natural, porque essas pessoas não sabem justamente serem gratas. Elas não sabem dedicar às pessoas que muito deram a elas aquele amor de volta. Né? Então é muito fácil abandoná-las, sair daquela relação. Porque saindo daquela relação, na minha cabeça, eu tiro aquela obrigação que eu tenho de devolver o amor que eu recebi. Não é? Então, esse amor nos relacionamentos, para que eles sejam duradouros, para que esse amor dê certo, é extremamente importante o equilíbrio entre o dar e o receber. Esse equilíbrio ele tem que ser respeitado. E a terceira e última ordem criada pelo Bert Hellinger, ou seja, falada por ele, porque na realidade ele não inventou nada, ele simplesmente trouxe para o conhecimento questões naturais. Não é? Ordens naturais que existem, que é a hierarquia de tempo. Os mais antigos vêm primeiro. E aí essa esbarra na que nós acabamos de falar. A lei da ordem, ela fala sobre a lei natural das coisas. Isso significa que quem vem primeiro é o mais antigo e deve ter prioridade sobre quem vem depois. Ou seja, nos sistemas familiares, os pais têm prioridade sobre os filhos. Os pais são grandes, que é o termo que a constelação utiliza, os pais são grandes e os filhos são pequenos. E é exatamente dessa maneira que tem que ser. E essa ordem ela não pode ser invertida. Porque quando essa ordem natural ela acaba sendo invertida, de modo que os pais se sintam menores que os filhos, isso gera um grande desconforto. Não é? E acaba se manifestando em forma de sofrimento. A quebra dessa lei ela causa uma pressão, não é? Que busca restaurar de alguma forma aquela ordem dentro do sistema. Então, a ajuda nesse sentido é possível desde que todos permaneçam em seus respectivos lugares dentro daquele sistema familiar. Durante a constelação, quando ocorrem as sessões de constelação, o objetivo é justamente identificar quais foram as leis que nós, de alguma forma, acabamos transgredindo. Não é? E nos colocando no sistema novamente, nós voltamos a respeitá-las. Não é? Então a riqueza das relações, sejam conjugais, sejam parentais, a riqueza está pautada no equilíbrio e no respeito entre essas 3 leis. Não é? Por meio de uma imagem viva, sensorial da constelação, porque só quem presencia, quem participa de uma sessão de constelação, sabe o quanto aquilo é poderoso, o quanto aquilo é forte. Não é? Você tem sensações que você jamais podia imaginar que teria. Não é? Coisas que você vivencia, às vezes até inclusive na vida de outras pessoas, que refletem na sua. De alguma maneira, você acaba curando o seu campo,
Sim. quando você entra no campo do outro para tentar ajudá-lo a curar o outro. Então, participar dessas constelações, elas são muito enriquecedoras, são experiências muito enriquecedoras. Né? Então, a constelação, ela pode ser a cura da alma, a gente pode denominá-la como a verdadeira cura da alma. E agindo dessa forma, a vida ela vai seguir em harmonia, né? Em equilíbrio, e as relações acabam sendo muito bem sucedidas. Eu convidei você para falar desse tema, não só porque você está estudando, está se aprofundando nele, como a sua preocupação em trazer esse tema para a educação, para dentro da pedagogia. E é legal porque a pedagogia ela trata justamente da educação dos jovens. Né? Ela estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento do jovem como um todo. E o mais bonito dessa história toda, Carol, é o significado da palavra pedagogo. Né? Aquele que leva pelas mãos, é aquele que conduz, não é aquele que cuida, é o condutor das crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino, a educação. E nada melhor do que introduzir nesse caminhar, nessa jornada, o amor, Com certeza. né? Com Que é a certeza. lei natural que cura tudo. Agora, uma coisa que me preocupa quando a gente fala desse tema, e aí eu vou começar a perguntar, porque eu já falei demais, agora eu vou deixar você falar, né? Você é minha convidada, eu estou sendo extremamente mal educado, porque eu não calei a boca até agora, Você está falando né? tudo certíssimo. É porque a gente precisava fazer uma introdução do que é a constelação para as Sim, pessoas entenderem o que nós estamos falando. Não é? com Então, certeza. a primeira coisa, uma coisa que me preocupa muito, uma confusão que as pessoas normalmente fazem, é se a constelação familiar ela tem alguma ligação com religião, se ela tem algum cunho religioso. Eu acho isso extremamente importante. Eu queria que você desse uma explicação sobre isso. Então, a constelação familiar, ela não tem ligação com nenhuma religião, com nenhum credo, e ela também não pressupõe que a pessoa que vá constelar, ela tenha que levar de antemão algum conhecimento prévio, ela tem que saber de alguma coisa que aconteceu no sistema dela para poder estar levando para constelar. Ela tem uma abordagem empírica, então ela trabalha justamente com sensações, com percepções de quem está sendo constelado. E quando é o caso de uma constelação em grupo, as pessoas que que são os representantes, elas também têm as sensações. Então, elas estão no campo da pessoa constelada e elas têm as percepções do que tem que fazer ali. Então, não é nada muito cognitivo, as pessoas não pensam, eu vou para ali, eu vou fazer assim. Então, não, ela é empírica, ela tem um estudo científico, né? Eles ainda estão estudando, está sendo muito difundido, mas com religião ela não tem nenhuma ligação. E também é muito importante a gente saber, que muita gente não sabe, que a constelação ela foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, em março de 2018. Então, Ah, ela faz parte como uma abordagem terapêutica alternativa, tá? que ótimo, muito bom, isso é muito importante. Né? Porque se ela É, tivesse qualquer cunho, qualquer veio religioso, o Ministério da Saúde não a traria como não, forma de tratamento. com Né? certeza. Isso é importante. Então, Carol, seguindo então nessa linha de raciocínio que você conseguiu colocou muito bem, que ela não tem qualquer ligação religiosa. Se ela não tem nenhuma ligação religiosa, de que forma ela pode então ser ligada à pedagogia sistêmica? O que seria a pedagogia sistêmica? Então, a pedagogia sistêmica, ela tem base também nas constelações familiares de Bert Helling e também na visão de uma terapeuta e professora, terapeuta e professora Mariane Frank, que ela observou a importância de uma visão sistêmica na educação. Então, para a pedagogia sistêmica, o aluno ele não é só um indivíduo isolado, ele é um ser que pertence a toda uma estrutura que é interrelacionada. Quando ele chega na escola, ele vai para a escola com todo o seu sistema familiar, ele leva com ele os seus valores, suas É, crenças. Quando a escola olha para o aluno e reconhece, valoriza todo esse sistema familiar que está ali presente com ele de uma forma permanente, contínua e invisível, acaba que leva esse aluno para o mais. Né? Ele consegue ter um progresso, ele consegue ter um bom desenvolvimento. E quando acontece o contrário, quando a escola não aceita aquilo que o aluno traz, ela acaba incitando
é uma rebeldia em alguns alunos, mesmo que inconscientemente, porque ela vai estar negando as origens daquele aluno. Quando a escola e o sistema familiar, eles trabalham lado a lado, quando se aceita essa, vamos dizer, uma bagagem que o aluno traz, eles são aliados. E isso só vai ajudar o aluno a crescer dentro da escola, a se desenvolver, ter um bom progresso, tá? Uhum. Isso é muito importante, porque às vezes a gente percebe o comportamento da criança. Eu não sou pedagogo, mas eu tenho uma filha, assim, a gente percebe o desenrolar de uma criança, às vezes com muitas questões que ela traz, não é de vidas passadas, não posso usar esse termo porque não tem a ver com religião, mas com Sim, está no situações que sistema. foram. Porque com situações ela não pode negar também o passado que ela teve. Então, Não. muitas coisas acabam sendo jogadas de um para o outro e aquilo vai se perpetuando, não é? E ela acaba levando isso para dentro da escola, para o âmbito escolar. Aí reflete na dificuldade de lidar com o coleguinha, de se enturmar, de entender o que está acontecendo, porque na realidade ela precisa curar aquele problema que vem lá da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua bisavó, do seu bisavô, entendeu? E que foi se perpetuando porque ninguém nunca prestou atenção para curar aquilo, não é? Exatamente isso. Então, como é que essas ordens do amor que nós falamos, que foram trazidas pelo Bert Hellinger, elas podem, de alguma forma, influenciar na pedagogia sistêmica? De que forma essas ordens do amor, buscar, através do amor, a cura para todos esses problemas, de que forma isso influencia a pedagogia sistêmica? Então, como você já falou, as ordens do amor, elas regem todos os sistemas que a gente tem, sejam eles familiares ou organizacionais. Então, a gente tem que deixar de lado os nossos julgamentos e olhar para tudo com muito amor, com muito respeito. De acordo com Bert Hellinger, você falou, a gente tem três ordens, né, três leis, que Uhum. seriam a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Pela lei do pertencimento, todos pertencem, todos fazem parte, todos aqueles que pertencem influenciam e também são influenciados. Como você já falou, também não pode ter exclusão. E quando tem a exclusão, alguém daquele sistema vai acabar representando o excluído no futuro. É o que a gente chama de repetição de padrão. E isso a gente pode olhar para as famílias, não só nas escolas, mas em qualquer lugar. Você pode olhar para as famílias que sempre tem um que fala, nossa, é igual o tio, nossa, é igual o avô. Então, assim, é uma repetição de um padrão. Levando isso para dentro da escola, a gente pode trabalhar com os alunos de forma a fazer com que eles aceitem as regras, aceitem as diferenças, o que é muito importante. A lei do pertencimento está muito ligada ao bullying, né? Porque você acaba excluindo o outro quando você faz algum tipo de brincadeira, algum comentário. Então, seria você ensinar para as crianças a não excluir os colegas, a deixar com que eles participem das brincadeiras, das conversas, não como é que eu posso falar? Tem a ver com preconceito também, você não ensinar as crianças a não serem preconceituosas. Então, isso tem muito a Isso é ver muito com a lei importante. do pertencimento. A lei do equilíbrio está entre o dar e o receber. Ela ensina a gente a retribuir tudo aquilo que a gente ganha, tudo aquilo que a gente recebe, né? Para que haja uma compensação entre o dar e o tomar. Dentro do âmbito escolar, seria você ensinar a agradecer, os alunos a agradecerem por tudo aquilo que eles recebem, que seria uma forma deles receberem gratidão da vida. Fazer as coisas de forma generosa, com carinho, para que o mundo seja gentil com ele, né? Trabalhar as coisas de uma forma, fazer as coisas de uma forma delicada, para que ele tenha atenção, sabe? E principalmente o que eu acho que é uma coisa muito simples, mas que muita gente não vê, é você ensinar as crianças, principalmente, a identificarem as dádivas que a vida dá pra gente. A gente tem sol, a gente tem lua, a gente tem chuva, a gente tem flor, e ninguém dá valor para isso. Quando você olha para essas pequenas coisas, você acaba conseguindo fluir de uma forma muito melhor na tua vida. E a Claro. terceira ordem, a terceira lei é a lei da hierarquia, que é a questão da ordem, né? Quem vem primeiro tem o direito de precedência. Todo mundo tem o seu lugar de importância dentro daquele sistema. Eu acho que uma das coisas mais importantes para uma criança dentro de uma escola seria quando o professor. Eu falo professor porque é quem tem mais ligação com o aluno, mas é a escola como um todo, né? Quando o Claro. professor olha para o aluno e enxerga através dele os pais dele e respeita aquilo dali. Então, para a criança, isso é muito importante, saber que os seus pais estão sendo respeitados através dele, né? E a hierarquia dentro da escola também,
tem a ver não só com a relação professor e aluno, mas tem a ver com a questão de hierarquia dentro da escola, diretor, coordenador, orientador, enfim. Quando todo mundo sabe o seu lugar dentro da escola, as coisas acontecem. Aquela coisa de eu não querer o lugar do outro. Não estou falando de você não fazer, não ajudar, é diferente. Você ajudar, você pode Claro, ajudar, com deve certeza. ajudar. Mas Uhum. você não, você está no seu lugar, mas cobiçando o outro lugar, querendo que o outro saia dali para você poder estar. Então, isso acaba quebrando a hierarquia também. Uma coisa que é muito importante, que a gente às vezes não percebe, é que a maioria dos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem são aquelas crianças, aqueles alunos que mais amam o seu sistema familiar. E justamente por amor, eles acabam denunciando que tem alguma coisa de errado, que seria a quebra da lei do equilíbrio. Ou então que tem alguma coisa em desordem, que é a quebra da lei desordem eita, da hierarquia. Da hierarquia. Sumiu. Ou então Claro, que está imagina. faltando alguém, que é a quebra da lei do pertencimento. Então, você pode reparar, quando tem uma criança com algum tipo de dificuldade, ela sempre mostra alguma dessas coisas. E é só tá de olho naquilo ali que a gente consegue perceber. E é engraçado, passaram dois comentários aqui enquanto você estava falando, salvo engano, do Cadu e do Vinícius, que são duas pessoas que eu tenho, são irmãos para mim, e falaram justamente isso. Primeiro, como os pais, acho que foi o Vinícius que comentou, como os pais acabam eles mesmos quebrando essa ordem do pertencimento. E o Cadu falou muito bem colocado que a partir do momento que você não se sente pertencendo àquele lugar, acaba outra coisa ou outra pessoa ocupando aquilo. Enquanto você estava falando, a sua fala foi magnífica, como sempre. É, Você falou uma coisa muito importante que me remeteu à ideia daquela forma errada que os pais empurram para a escola a educação dos seus filhos. Né? Talvez até por não quererem assumir ou não quererem configurar o próprio pertencimento deles dentro Sim. daquele núcleo familiar. E aí Uhum. empurram para os professores e para a escola a obrigatoriedade de educar seus filhos. E Sim. isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Se a escola tiver uma postura como essa que você acabou de colocar, eu acho que o professor ele vai acabar tendo um, uma forma de se apresentar mais como um constelador do que como um professor. Porque Sim. ele vai conseguir reorganizar aquilo que nem os próprios pais sabem organizar. E É por verdade. medo do desconhecimento, diminuem o amor que sentem para empurrar para o outro a obrigação de educar aquilo que ele não soube fazer. É aí que acontece todos os emaranhados com relação à questão Exatamente. pedagógica, né? É porque Exatamente. são os pais empurrando para a escola fazendo a parte dela enquanto escola, e aí a criança fica, porque assim, aí não tem a educação que deveria ter em casa, e também aquela educação que deveria ter em casa, ela não tem na escola, porque na escola ela vai aprender outras coisas. Então, na verdade, escola e família têm que andar aliada, têm que andar lado a lado. E a visão sistêmica vê muito isso, Zanata. Essa É, questão de estarem juntos, estarem alinhados, estarem em consonância com aquilo que está sendo tanto ensinado de um lado quanto ensinado de um outro, do outro. isso é muito importante. Então, para o que a pedagogia sistêmica é aplicada efetivamente? Então, ela pode ser aplicada para diversas coisas, mas geralmente ela é aplicada quando há dificuldade de aprendizagem, quando tem problema de comportamento, algum tipo de conflito, mas qualquer outra problemática que surja dentro do sistema escolar. A pedagogia sistêmica ela é aplicada nesses casos. Entendi. E como é que a visão sistêmica ela pode, de alguma forma, ajudar esses alunos com essa dificuldade de aprendizagem ou comportamental? De que forma ela ajudaria nesse sentido? Então, geralmente, esses alunos com dificuldade de aprendizagem, com problema de comportamento, eles já passaram por algum tipo de reforço escolar, até por castigo, por consulta médica, e em alguns casos até por medicamento, e não chegaram numa solução. A visão sistêmica, ela vai trabalhar nesses casos através das constelações familiares. A constelação, ela vai ajudar você a olhar para uma possível questão que surgiu ali no sistema familiar da criança, no caso, acolher e buscar a solução. A partir Entendi. do momento que a gente olha
para essa questão, a gente consegue fazer com que a vida volte a fluir. É você olhar, é você acolher, é você perceber qual é a origem daquilo dali. Porque o campo, quando você percebe, o campo ele se move sem você fazer esforço. As pessoas costumam me perguntar se você, depois quando você faz que você faz a constelação, se você tem que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. As pessoas acham, fiz a constelação, agora tem que fazer alguma coisa. Não, não tem que fazer. Você já mexeu no teu campo, você já viu o que está acontecendo, você já achou a origem do teu problema ali, a origem da tua questão, e aí é deixar fluir, é deixar que as coisas aconteçam. Você não vai sair de uma sessão de constelação e 2 minutos depois a tua vida vai estar resolvida. Não. Quem dera fosse assim. Às vezes demora até 1 ano, às vezes até mais do que isso. Mas às vezes demora muito pouco. Então, assim, você passou anos com aquele problema, você fez uma constelação 2 meses depois, a coisa está resolvida. Ótimo. 2, 3, 4, que seja 1 ano. Mas você não precisa fazer nada. Quando você olha para a questão, quando você encontra a origem da questão, geralmente o problema é solucionado. E é assim que a pedagogia sistêmica trabalha com essas 2 questões. Tanto da dificuldade de aprendizagem quanto com o problema comportamental. E é interessante porque quando a gente faz o uso do sentimento que nós temos, do amor, tudo fica muito mais fácil. O mais interessante da constelação familiar, eu já participei de várias sessões de constelação e até ia iniciar um curso para ser constelador, mas preferi aprender um pouco mais na prática para depois a gente efetivamente praticar a constelação. Eu precisava mais ser constelado, porque na realidade o que acontece na constelação, e é engraçado como você aprende. Às vezes você nem vai para constelar, você vai apenas para participar. Não é? E como você aprende, a quantidade de aprendizado que você tem é absurdo. E você se percebe naquela situação do outro, porque ela é similar à sua de alguma forma, e ela acaba te trazendo um conforto tão grande que alinha dentro de você justamente as 3 ordens da hierarquia, do pertencimento, de tudo. Ela coloca aquilo em ordem dentro de você, ela ordena você. Não é? Cai um Porque... monte de ficha. Oi? Cai um monte de ficha em toda a constelação. Caramba! É um absurdo. A Selmara, minha amigona, está aí falando que é verdade, é enriquecedor e é mesmo. Entendeu? O Renato colocou agora ali há pouco, um grande amigo meu também, um irmão que eu tenho, o Renato falou que a família é a base de tudo isso, e é. Se as pessoas entendessem a importância da família, o quanto ser excluído de alguma forma do núcleo familiar, o quanto isso é ruim, o quanto a pessoa... E às vezes não é só ser excluído pelos outros não, Carol. É a própria pessoa não se sentir pertencida, pertencente àquele núcleo familiar, e ela se auto-exclui. Ela sai daquele núcleo familiar e aquilo cria uma desordem tão grande e o reflexo daquilo no núcleo familiar dela, que ela vai construindo, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, aquilo gera um desespero total. Não é? Então, o mais bacana da constelação, disso que você acabou de falar, da constelação, tanto na aprendizagem quanto nos problemas comportamentais, é que a gente também consegue se ajudar. Sim. Não é? Quando a gente percebe isso no outro, a gente muda. Isso, a gente transforma isso na gente. Uma coisa também que as pessoas sempre ficam com muita dúvida, a gente está falando já de excluído, eu acabei lembrando disso. Quando a pessoa está excluída, as pessoas perguntam assim, Carol, vou fazer uma constelação, mas eu não falo, sei lá, não falo com o meu irmão, não falo com o meu tio, ele está excluído, mas eu não quero voltar a falar com ele, eu não tenho vontade. Só que você não precisa voltar a falar, você não precisa ir lá bater na porta, vim te pedir desculpa. Não é isso. É você incluir, é colocar aquela pessoa de volta no teu sistema familiar, porque você, querendo ou não, ela faz parte daquilo ali. E é isso, não tem escolha. E quando você tira ela por algum motivo, lá na frente, os teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão acabar sofrendo exatamente o que aquele excluído sofreu. Vão acabar fazendo exatamente o que aquele excluído fez. Então, você não precisa ir lá falar com a pessoa. Você precisa acolhê-la no teu coração e deixar ela fazer parte do teu sistema. É uma coisa simples. Muita gente deixa de constelar por conta disso, porque acha que vai constelar e que vai ter que ir lá pedir desculpa, ou vai ter que aceitar a pessoa indo na casa dela. Não é isso. É uma questão muito complexa.
Mas sabe o que acontece também, Carol? Tem gente que é muito egoísta, né? Tem pessoas que não dão o braço a torcer, sabe? Ah, eu vou me preocupar com isso. Ele quis ir embora, ele quis sair, que vá. Ela não quer mais falar comigo, que não fale. Sim, Se aquilo não tivesse, de alguma forma, fazendo mal àquela pessoa, ela nem comentaria aquilo. Se exatamente. comenta e se percebe, é porque aquilo, de alguma forma, fere. E as Exatamente. pessoas não sabem lidar, aí entra orgulho, entra não querer dar o braço a torcer, uma série de coisas que só compromete a ela mesma, Uhum, entendeu? com É isso que certeza. o Bert Helling fala, é justamente equilibrar essa ordem do amor, mas se Uhum. o outro não quiser ter essa percepção, aí já é um problema dele. Agora, Pelo eu menos não está quero fazendo carregar sua esse parte. peso na minha vida, não é? Eu não quero fazer parte disso, eu não quero que meus filhos sofram esse problema que hoje eu vivencio, porque eu Sim, sei o quanto é ruim. Não com é? Então, por certeza. mais que eu tente ignorar aquilo, ignorar não adianta. Tem que resolver, Com entendeu? certeza. Porque senão você vai passar o resto da tua vida com uma mochila cheia de pedra, carregando um problema que na maioria das vezes nem seu é, E não vai chegar a lugar nenhum. a Isso é lugar que é o mais nenhum. triste. É isso que as pessoas não entendem. Com E aí eu certeza. te pergunto, qual seria, então, voltando à ideia da pedagogia sistêmica, qual seria essa diferença entre o modelo tradicional de educação e a pedagogia sistêmica? Então, tem muita diferença entre os dois, mas eu acho que a principal diferença é a forma como a escola, como o professor se relaciona com o aluno. Antigamente, o modelo tradicional de educação era um modelo autoritário, né? Onde o Uhum. professor sabia tudo, o aluno não sabia nada, como se abrisse a cabeça do aluno, colocava ali o conhecimento e tchau. Hoje a gente já não tem mais isso, já é uma coisa mais equilibrada. O professor já anda mais lado a lado com o aluno, é uma troca de conhecimento, né? Uma troca de informação. Mas voltando para a tua pergunta, o modelo tradicional de ensino, ele é mais baseado no você ensinar o aluno a ler, escrever, fazer conta. Isso acaba gerando muitos elogios, mas acaba gerando muita competição também, né? Você não pode errar, você está competindo com o É. outro, você não pode errar. Só que quando não tem erro, você também não tem aprendizagem. Então, é muito complicado. Já o foco da pedagogia sistêmica é na turma como um todo, de forma colaborativa, onde todos colaboram. Também ensina a ler, escrever, fazer conta, como um modelo tradicional. Só que a preocupação maior dentro da pedagogia sistêmica é para que haja colaboração entre todos, tanto entre os alunos com os professores, quanto a escola como um todo, né? Os professores com os diretores, com os coordenadores, para que haja essa relação entre todo mundo, né? E todo mundo colabora para que aquilo consiga ir adiante. Essa é a É, principal diferença, a forma de se relacionar. uma coisa que você falou extremamente importante é com relação ao erro. Não ter medo de errar. Não é? Uhum, Eu acho que errar, a gente tem que errar sempre, errar muito até para aprender a transformar a nossa vida. O que a gente não pode é manter, é persistir no erro. Não é? Errar, a gente pode errar, faz parte, o erro faz parte. Agora, a gente uhum. só não pode insistir no erro. Não é? Errar nas mesmas coisas. Isso a gente não pode fazer. E eu acho que a constelação ela ajudaria muito nesse sentido. Não é? Passou uma pergunta ali do Cadu, antes só um coração para o amor da minha vida, que entrou aí agora, minha esposa, porque está nos assistindo. E o Cadu perguntou se as escolas estão preparadas para isso. Você acha que as escolas estão preparadas para isso, para receber isso? Os Não. professores estariam preparados para saírem da zona de conforto que eles têm, para A serem grande, consteladores a grande, pedagógicos? a grande maioria não. Porque já está acostumado com outro sistema de ensino. Porque o que a gente estava falando é tudo muito novo. Né? Apesar da constelação já ter um certo tempo, ela está sendo difundida no Brasil agora. Não tem uma grande aceitação, vou falar pelas escolas, né? Por algumas escolas, justamente pela questão da religião. Eu até estava falando contigo esses dias isso. Exatamente, que era a A nossa gente tem preocupação. a gente tem muita escola que tem um viés religioso, né? Então, a grande maioria entende que a constelação tem ligação com religião, sabe? Eu fiz na faculdade no período passado, no último período, não, no penúltimo período, se eu não me engano, eu pedi para a Laura Fontoura, a doutora Laura, um beijo para ela também,
ela que faz a parte de constelação no judiciário. Eu pedi para ela se ela podia fazer lá na faculdade, falando sobre pedagogia sistêmica. Para mim era uma coisa super nova, eu não sabia que existia isso. E aí ela foi, e no final ela se propôs a fazer uma constelação lá, se alguém quisesse ser constelado. Mas aquilo deu o que falar na faculdade, porque tinha gente da minha turma que era evangélico, tinha de outras religiões também, e as pessoas acharam que estava baixando espírito ali, não tinha nada a ver com isso. É a Não questão tem. do campo, do sistema. Só que assim como aconteceu lá na faculdade com algumas pessoas pensaram assim, muitas escolas pensam da mesma forma. Então, assim, não dão muita abertura para isso. Infelizmente, porque eu acho que seria uma grande vantagem, um grande passo a ser dado, tanto para a educação da escola, quanto para a educação como um todo. Porque quando você está bem com o teu sistema familiar, você consegue estar bem para todas as outras coisas da tua vida, né? Então, Exatamente. tem muitos professores que seguem essa linha, né, mas que não podem implementar isso na escola, porque a escola não permite, né? Infelizmente. Entendi. Vamos ver se um dia a gente chega lá. Você acha que dá para usar isso assim de uma maneira não perceptível, de uma maneira assim mais você usar as técnicas de repente da constelação sem verbalizar que elas estão sendo usadas? Você acha Ah, que seria possível? eu acredito que sim. Sem você ser invasivo demais, porque É claro. muitas questões, principalmente quando tem dificuldade de aprendizagem, quando tem problema de comportamento, para você resolver, você teria que fazer uma constelação. Para você fazer uma constelação com criança, você precisa dos pais. Então, assim, você não consegue trabalhar isso sem a sem que os pais autorizem, né? Sem que a escola autorize, porque você está trabalhando Claro. para uma escola, como é que você vai passar por cima da escola? Não pode. Mas, no geral, você trabalhar a visão sistêmica, você consegue, desde que a escola te dê essa liberdade de você poder fazer as coisas não do seu jeito, passando por cima daquilo que a escola acredita, mas que você possa trabalhar com uma visão sistêmica com as suas turmas. Eu acho que dá para trabalhar assim. É, É meio a, complicado, mas eu acho que dá. a Ana Paula Lanhas, uma grande amiga minha, acabou de Amo, entrar. Oi? Ah, adoro. ela aí, ó, tá falando que a constelação é muito forte e precisa ser muito bem trabalhada com a comunidade. E ela falou que é de autoconhecimento. E a minha esposa acabou de colocar um comentário aí extremamente importante, que quando os pais se curam, eles não passam esses traumas para os filhos, porque são os Sim, filhos que sofrem os traumas não curados dos pais, não é? isso mesmo. Então, de acordo com a pedagogia sistêmica, qual seria o lugar dos pais na escola? Então, Zanata, a gente falou das leis do amor, né? Isso. As leis do amor, elas regem todos os sistemas humanos. E a gente pode ampliar a nossa percepção do que cabe a cada um dentro desse contexto. A lei da Aham. hierarquia, né, da ordem, ela mostra isso para a gente de uma forma muito clara. Ela diz para a gente que cada um tem o seu lugar de importância dentro do sistema. E é desse lugar que cada um vai tirar força para seguir sua vida. Quando a gente tem isso bem estruturado na nossa mente, quando a gente sabe se eu estou aqui é porque aqui é o meu lugar, você consegue entender que os pais devem ter o primeiro lugar na escola. Entendeu? Você tem que entender essa questão que eu te falei, da questão do lugar. Cada um está onde tem que estar. Né? Se o seu lugar é ali, é dali que você vai tirar força. Não adianta eu querer trocar de lugar com meu irmão, que eu não vou ter força. Com meu irmão talvez até tenha, porque tem meu pai e mãe. Por exemplo, com meu primo, porque eu não vou ter força do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Vou ter Uhum. força do meu tio, mas a força sistêmica me vem do meu pai e da minha mãe, que recebem a força dos pais dele. Então, olhando por esse prisma, o lugar dos pais seria o primeiro lugar da escola. Entendi, isso é importante. E o que Sim. significa, então, na prática, dar aos pais o primeiro lugar na escola? Então, os pais levam os filhos para a escola. Antes de levar os filhos para a escola, os pais deram a vida para os filhos. Então, esse é o primeiro movimento para a escola existir. Os pais são os iniciadores. Né? A gente vê isso na prática quando as escolas mantêm a prioridade dos pais, de manter informados com relação à reunião,
a regra, a autorização para alguma coisa, alguma atividade que não está dentro da rotina escolar. Isso a gente vê de forma muito clara, a prioridade sendo os pais. Quando a escola vê o aluno, enxerga através dele, os pais dele, quando ela reconhece esse amor, ela acaba se conectando, entrando em contato com o fato dos pais serem os iniciadores, porque foi através deles que eles conseguiram aquele trabalho, que existe aquele trabalho, né? que tem a possibilidade de servir a vida através da educação. Geralmente, quando a escola consegue reconhecer essa posição dos pais, a escola floresce, a escola vai embora, flui. Isso é muito bacana. É. E assim, ainda faltam 15 minutinhos para a gente falar, acho que dá para eu te fazer mais uma pergunta. Tá. Né? Que movimento, então, é essencial, é preciso empreender como educadores para que possamos agir com uma visão sistêmica? Eu acho, Zanata, que o primeiro e mais importante movimento é a gente olhar para a nossa família de origem e acolher, aceitar os nossos pais do jeito que eles são. Né? Eles são perfeitos para nós. Então, o professor que consegue olhar para os seus pais e falar para eles, vocês são os pais certos para mim, ele percebe que o amor vai fluir a partir daí. Tá? Então, para ele concordar, aceitar e amar os pais dos seus alunos, que seria o segundo movimento, é um movimento natural, não tem muito esforço, porque quando você empreende no primeiro movimento de você aceitar os seus pais, de você acolher, de você amar, automaticamente você vai estar amando os pais dos seus alunos, tá? Geralmente, o que acontece é que quando os professores têm algum conflito com algum pai de aluno, você pode perceber que é uma exigência do seu próprio sistema familiar. É alguma coisa que ele culpa, ou por pena, ou por crítica dos seus próprios pais. Então, assim, verdade. o primeiro movimento e mais importante para a vida, nem é só para a escola, que a gente deve empreender, é olhar para o nosso sistema e acolher pai e mãe do jeito que eles são. Entender que eles são perfeitos para nós, independente do que tenha acontecido, independente do que eles tenham feito. Ah, mas meu pai me abandonou. Mas é teu pai. É teu pai, ele que te gerou, ele que te deu a vida, que é teu bem maior. Entendeu? Exatamente. A Marilene até colocou aí agora, honrar nossos pais. De fato é isso. Não é? Isso é extremamente importante. O Cadu fez aí uma pergunta, Carol, que eu acho que a gente podia pensar um pouquinho em cima dela. Ele perguntou por que ao invés das escolas fazerem Dia dos Pais e Dia das Mães, não faz o Dia das Famílias, o Dia da Família. Né? Eu acho que isso seria tão mais interessante, porque tem crianças que não têm mais seus pais, isso gera um desconforto tão grande, né? Isso é tão pesado. Né? E hoje a gente tem uma diversidade disso, né? Às vezes e minha esposa está falando justamente isso. Hoje a família ela tem estruturas variadas. Né? Tem estruturas, tem famílias com 2 pais, com 2 mães. E aí, como é que fica isso? Né? Como é que a gente celebra isso? Tem algumas escolas, inclusive a escola da filha do Cadu, que é a mesma da minha, eles costumam fazer o Dia da Família também. O Dia das Mães, a maioria das escolas faz Dia das Mães e Dia dos Pais, mas a gente ainda tem algumas que estão começando a fazer essa coisa do Dia da Família. Né? Eu acho que é muito importante, porque aí você vai dar à criança o direito de olhar para a sua família da forma como ela é. Né? Isso, exatamente. Origens, né? E honrar aquilo dali. Você está ali por conta da sua família. Honrar pai, honrar mãe, ou as 2 mães, ou os 2 pais, ou seja, a forma como é. Né? Ou só a mãe, ou só o pai, porque Exatamente. Nós temos as que têm só o pai ou só a mãe. Exatamente. É honrar do jeito que foi, do jeito que é, porque aquilo é perfeito para você. Exatamente. Eu acho que, na realidade, a gente fala, dá uma volta enorme, divagando sobre as enormes possibilidades, e a gente cai num ponto comum a todas elas, que é o amor. Sim. Quando se tem amor, quando a gente faz as coisas com amor, não tem como dar errado.
Não. não é? E Então, a quando a gente constelação fala trabalha dessa... muito com isso. Na É, verdade, a constelação é amor. A base da constelação é o amor, né? exatamente. E quando a gente consegue compreender que o amor, ele cura, que o amor nos faz sabermos exatamente quem nós somos, né? Como a Camila está colocando aí, o amor pode tudo. O amor pode tudo, sim. O amor pode Uhum. curar tudo. O amor pode transformar. O amor, ele... Mas a gente está falando de um amor verdadeiro, não Sim. é? É um amor que liga as pessoas, que une as pessoas, que traz essa linhagem familiar. Nós não estamos aqui por acaso, nada na vida acontece por acaso. Não é? Se as Uhum. pessoas entendessem um pouco mais isso, que o amor ele é capaz de curar, ele é capaz de transformar, até aquilo que a gente não imagina que um dia nós podemos sentir por uma outra pessoa, como no caso do perdão. O amor é perdão, o amor é Com certeza. compreensão, o amor é compaixão, o amor é tudo isso, não é? A gente vive melhor Então, quando a gente perdoa, né? Você acaba, com parece que você está certeza, se é perdoando depois. libertador. É libertador, porque o É, perdão é seu. O que as pessoas às vezes não entendem, Carol, e eu fico impressionado com isso, é que o sentimento é delas. Se eu sim. falo eu odeio alguém, eu não gosto do outro, quem não gosta sou eu, quem odeia sou eu. Aquele Quem vai sentimento carregar está isso é preso. você. É isso. Aquele sentimento está preso dentro de mim. E aí eu vou Isso. ter o meu filho também vai aprender a odiar, porque é isso que eu carrego no coração. Cada um É. dá aquilo que tem, não é? Uhum. E isso não Exatamente. muda nunca, a coisa fica um ciclo vicioso e que atrapalha e que dificulta tudo na nossa vida. Não é? Uhum. Então, assim, faltam uns 5 minutinhos para a gente terminar, o tempo voa, eu te falei que o tempo ia Passa voar, muito rápido. passa muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem e já de antemão, te agradecendo enormemente pelo teu carinho, por ter aceitado esse meu convite. É uma honra para mim estar estreando o meu novo Instagram com a primeira live que eu estou fazendo, ter uma pessoa do teu quilate aqui. Eu sou muito honrado por ter você na minha vida, eu sou muito honrado por ter a sua amizade, eu sou muito honrado por Deus ter permitido colocar uma pessoa como você na minha vida. Ah, Zanata, só gratidão, eu só sou gratidão para você, você sabe disso. Assim, eu queria te agradecer pelo convite, falar que só você mesmo para me fazer vir aqui ficar na frente de uma câmera, porque se não fosse você, eu não viria. Assim, brincadeira. Quero te agradecer muito pelo convite, para poder estar explicando um pouquinho sobre as constelações, sobre a pedagogia sistêmica, que é uma coisa tão nova. Eu ouvi sobre pedagogia sistêmica, eu li, na verdade, a primeira vez em agosto do ano passado, não tem um ano. Depois disso, eu fiz o curso de constelação, enfim. Eu acho que se todo mundo puder fazer uma constelação na vida para ver como que é, a pessoa nunca mais vai querer fazer outra coisa na vida. Não, nunca Então, mais. quero te agradecer muito por tudo. Agradeço muito por você fazer parte da minha vida. Tem acho que 15 anos que eu te conheço. Tem 12 de formada, deve ter uns 15 anos que eu te conheço. Assim como já estou fazendo, eu pretendo te levar para toda a minha vida. Os nossos caminhos, eles se entrelaçam. Gratidão. Vira e mexe tem alguma coisa que faz a gente estar junto. Agora é essa questão que É. você tá com esse teu Instagram novo. Eu tô com o Instagram novo também. Isso, E divulga ele aí, por favor, que as pessoas te sigam lá, porque podem só me tem seguir. conteúdo top. Estou procurando manter ele sempre bem alimentado com ideias do Bert Hellinger, com frases do Bert Hellinger, e eu trago um pouco da pedagogia sistêmica para ir inserindo ali no Instagram aos poucos, porque muita gente não sabe o que é. E ela, na verdade, ela tem, como a gente falou, essa base nas constelações, elas se entrelaçam e a gente consegue explicar um pouco mais. Então, eu quero te agradecer por tudo, por estar sempre junto comigo, sempre me apoiando, sempre me ajudando, sempre me socorrendo. Eu Imagina. quero agradecer também ao Fernando Santos, que foi quem, nossa, me incentivou muito para seguir esse caminho das constelações. A Laura Fontoura, também já assisti algumas constelações dela, ela é fantástica também. E é isso, é gratidão por tudo e vida que segue. E a gente, se Deus quiser, vai se encontrar mais vezes, porque agora eu gostei da história da live. Ah, viu? Eu falei que você ia gostar. É bom, sabe por que que é bom? Levar amor às pessoas, ajudar a transformar vidas. Isso é bom demais, Carol. Depois Ah, que você pega isso, ninguém te tira mais. Porque isso é extremamente importante. A gente está vivendo um momento muito difícil, sim. entendeu? Eu estava conversando isso no final de semana
travou a sua imagem. Eu estava conversando isso no final de semana com uns amigos, e a Vivian, que inclusive está aí nos assistindo. Vivian, obrigado por estar aí. A todos vocês que participaram também, muitíssimo obrigado por estar. Nós estamos num momento muito delicado. Então, acho que agora é hora da gente espalhar amor, Sim. né? Espalhar coisas boas, sentimentos bons, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado a você, obrigado à minha esposa maravilhosa, que sem ela eu não Dá conseguiria dar beijo um para ela passo para também. frente. Obrigado. E vamos que vamos. Espero que essa seja só a primeira de muitas e muitas outras. Né? Deus Vamos quiser. continuar ajudando as pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Vamos sim, Zanata. Muito obrigada, tá? Nada, Carol, eu que te agradeço enormemente. Muito obrigado a todos os meus amigos, aos meus irmãos que participaram aí dessa live. Agradeço a Obrigado por todo nos mundo também. prestigiar. A presença de vocês, o carinho de vocês é extremamente importante. É isso que nos dá força a continuar a falar sobre amor. E a gente vai falar muito sobre amor ainda nessa vida, né, da gente. Vamos sim, Né? Carol, com um certeza. beijo Beijo, enorme, Zanata. muito, muito obrigado. Gratidão, gratidão eterna pelo seu aceite, por estar aqui comigo nessa caminhada, viu? É uma Obrigada, honra para mim. Zanata. A honra é minha, já te falei. Um Beijão. beijo. Tchau, Beijo. tchau, Fica tchau, com Deus. pessoal. Muito obrigado, muito Obrigada a obrigado. todo mundo. Eu tenho que esperar o tempo aqui, pessoal, para poder deixar a live gravada, que é isso que eu quero. Estou vendo como é que faz aqui. Enquanto isso, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Vinícius, a Flávia, a Gabriela, a Eloá, a Vanessa, a Alessandra, porque está aqui quadros camarota, aí eu tenho que ficar olhando no desenhozinho qual o rosto que está ali, se é só da Vanessa ou se é da Alessandra. E assim, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, viu? Um grande beijo a todos aí. Eu vou gravar sim, tá? Eu só tenho que ver como faz. Mas eu me acho aqui, não se preocupa não. Eu acho que eu tenho que esperar o próprio tempo da live encerrar para me dar a opção de gravar. Gente, sigam ela lá, sigam a Carol. Carol Holderbaum Constelações. Alice, grande professora Alice, muito obrigado por ter participado aí com a gente. Muito obrigado, gente. Só preciso ver aqui agora como grava isso, que eu não sei como deixa gravado. Alguém me dá uma luz aí. Cadu, cadê você? Agora a gente fica com essa cara de pastel aqui até achar o ponto que grava. Bom, vamos lá, mas pelo meu relógio aqui, já já ele vai encerrar. Gente, divulga lá o meu canal no YouTube, divulga lá o Instagram da Carol. Vai ser extremamente importante. A gente só tem conteúdo legal. A gente está. Emilce, minha prima amada, um beijo enorme para você. Muito obrigado. Muito obrigado por esse carinho. A gente está tentando fazer um trabalho muito bacana, levando só palavras ativacionais para as pessoas. Eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Né? Ativar o nosso amor, o nosso. Tem que sair da live e vai aparecer a opção para salvar. Ai, ai, ai. Você não tem cara de pastel, não. Pensei aqui sem saber o que fazer agora, mas começou a contagem regressiva. Pronto. Gente, 20 segundinhos. Um beijo enorme. Muito obrigado de coração.
por vocês estarem aqui. Carol, mais uma vez, gratidão, gratidão eterna a você por esse pontapé inicial aqui com a gente. Tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Amor, amor, muita paz, muito amor.